Ok, boa noite, Moçambique. Boa noite, Moçambique. Boa noite a todos que estão agora ligados à página oficial de Venâncio Mondlane. Peço a todos que estão ligados agora, primeiro queria saber se as condições de som estão perfeitas ou não, se temos boas condições de som e de imagem. Nestas deslocações permanentes que faço, às vezes não tenho possibilidades de acertar muito bem nas questões técnicas. Muito bem, se tiverem boas as condições de luz, de som, podem dizer. Se as condições de luz e de som estão perfeitas. Muito bem. Ok. Muito bem. Está tudo bem. Que eu gostava de ouvir alguém a falar sobre o som e falar sobre a luz. Alguém pode ajudar? Alguém pode ajudar? Está tudo perfeito aí com o som? Está tudo perfeito com a luz? Ok, gostava de Rosalina Gildo, is watching. Maria Helena Gobo, Edson Bapo. Ok, alguém pode dizer se o som e a luz estão perfeitas ou não? Muita perfeição, alguém disse isso. Ok, olha, eu queria pedir a todos que estão ligados agora, queria pedir a todos que estão ligados neste momento, para poderem partilhar esta live com o máximo número de pessoas que puderem e o máximo número de grupos também que estiverem ligados. Sejam grupos do WhatsApp, sejam grupos de Facebook, sejam grupos do X ou Twitter, sejam grupos do Instagram, sejam grupos ou canais de WhatsApp também. Nós, por exemplo, temos um canal, sejam por e-mail, seja por mensagem normal, copia o link, envia. Tenta enviar para pelo menos 40 pessoas ligadas a ti. Portanto, tenta enviar para 40 pessoas ligadas a ti, ok? Vamos partilhar a nossa live neste momento. Partilhem a live para que todas as pessoas que não se aperceberam de nós estarmos em direto possam também receber este alerta, ok? Portanto, queria pedir àqueles que estão a ligar-se à nossa live neste momento para enviarem, para partilharem o link desta live para o mínimo de 40 pessoas. Partilhem para o mínimo de 40 pessoas. Portanto, partilhem o máximo que vocês puderem esta live. Partilhem o máximo que puderem esta live. Partilhem antes de nós iniciarmos. Ok. Agradecemos a Deus mais uma vez por todos os livramentos que Ele nos tem dado. Obrigado a Deus também por esta revolução, dessa permitiu que estivesse a cobrir Moçambique neste momento. E a grande luz também que está vindo para tornar Moçambique uma das maiores nações do mundo. Obrigado a Deus por iluminar o povo moçambicano, por nos dar a esperança, de fato, de sermos amanhã uma nação de referência nos 4 cantos do mundo. Obrigado. Muito bem, então agora uma pequena interrupção, mas já voltamos, ok? Já voltamos e espero que esteja tudo em condições. Tivemos uma pequena interrupção, a qualidade da net estava a ser prejudicada. Ok, bom, o que nós temos hoje para falar? Primeiro, queria dizer a vocês todos que de fato eu sofri um atentado. E, na verdade, não é o primeiro atentado. Eu ouvi aí algumas pessoas a dizerem que, bom, não foi atentado, é um truque. E eu não preciso de nenhum truque. Toda a gente já viu, nós estamos há quase 2 meses de manifestações. Não preciso usar nenhuma estratégia, digamos assim, de PR-iste para que ele seja ouvido. Portanto, toda a gente está a acompanhar que desde o dia 21 de outubro nós estamos praticamente em manifestação e sempre usamos estes canais e as pessoas estão a aderir em massa e de forma inquestionável. Mas só para vos dar uma ideia, em 2016 eu participei como único deputado, na altura ainda era deputado, fui o único deputado
na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Dívidas Ocultas. E como toda a gente sabe, eu fui promotor no Parlamento para que se instalasse a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Dívidas Ocultas, porque fui também, passa a repetição, o primeiro parlamentar, deputado, a levar a questão das dívidas ocultas para o Parlamento. E também, nessa altura, eu estava no meio de 17 membros do Partido Frelimo, eu era o único deputado da oposição. E quando nós terminamos o nosso relatório, em que eu discordei com o relatório, eu fiz um relatório paralelo, eu sofri, no dia 16 de dezembro de 2016, um atentado junto à escola 3 de fevereiro, e que me levou a ter que sair de Moçambique por 2 semanas. Esse atentado de 2016 está registrado, vários canais nacionais falaram sobre isso. O segundo atentado sério, estou falando de coisas sérias, em agosto deste ano, sofri um atentado em Zavala, Kisico, durante a pré-campanha. Foi encontrado um jovem que tem nome, com uma arma de 9 milímetros, com 15 balas, que estava a mim atrás, pronto a disparar. Foi agarrado esse jovem, levamos ao comando distrital, abriu-se um processo, isso foi reportado para toda a gente, a arma, o polícia, o processo que foi aberto, o procurador que estava tratando do assunto, mas, como vocês sabem, até hoje o caso continua abafado. Caros amigos, nós, neste momento que estou aqui a falar, depois, no dia 21 de outubro, voltei a sofrer um atentado, exatamente no dia que nós estávamos a manifestar em função do assassinato de Elvino Dias, toda a gente sabe, bombas de gás lacrimogéneo que me atingiram a mim, no meu próprio corpo, e haviam homens do Serrique e do CIS a civil prontos a disparar isso na praça da OMM. Não foi por acaso que tive que abandonar o país, não foi a mero prazer de abandonar o país. Abandonei o país no dia 21 e no dia 24 de outubro sofri um atentado em Sandton, num condomínio chamado Polo Fields, em Sandton, Johannesburg. Este também tem um registro, Sunday Times da África do Sul e o jornal Bloomberg detalharam muito bem como é que eu consegui escapar do atentado na África do Sul e desapareci. Do dia 4 de dezembro para dia 5 de dezembro, convidado para ir a um encontro que me prometiam que já havia uma posição definitiva sobre o diálogo em Moçambique, sofro uma armadilha das grandes. As pessoas que me convidaram para falar sobre isso, não vou dizer o país onde estava, vocês devem compreender isto. Estávamos a conversar, vi 2 homens estranhos e que estavam constantemente a olhar para mim e estavam visivelmente, digamos, nervosos e atrapalhados. Estes 2 mesmos homens vieram em grande velocidade, que era exatamente para me agredir. Graças a Deus, eu estava numa altura que não é primeiro andar, aquilo é mais ou menos uma sobreloja. Já vinha desconfiado deles, saltei e caí no jardim. E no jardim do local onde nós tínhamos nos encontrado, havia lá a polícia. E a polícia conseguiu me acudir, graças a Deus, mas os homens desapareceram. Quando voltou-se ao hotel para ver onde é que eles estavam, desapareceram, que eu suponho que deviam ter um quarto alugado no hotel onde nós estávamos. Então, estou a dizer isto assim tranquilamente. Parece que estou numa boa, parece que a coisa não é grave. Mas é esta luta que a gente leva, meus irmãos. É assim mesmo como nós estamos a viver. Temos que levar as coisas de forma tranquila, mas é assim. No dia que assassinaram o meu advogado, eu ouvi os tiros, porque eu vivo perto do lugar onde ele foi assassinado, com 25 tiros. E eu fui, no dia seguinte, ter que falar, assegurando-me, né? Assegurando e dizer que a luta continua. Agora, não vai parar a luta por causa disso. Estou aqui vivo, tive que viajar 17 mil quilômetros do local onde eu estava. Portanto, eu já estava praticamente cercado, estava encurralado. Então tive que viajar 17 mil quilômetros para estar no local onde estou agora, também de forma transitória, e para poder fazer esta live para Moçambique. Ok? Caros amigos, também queria mandar uma solidariedade ao advogado Wilker Dias, Wilker, que é o advogado da organização Decide, que foi uma das primeiras organizações
a submeter uma petição a nível internacional sobre a fraude gravíssima que aconteceu em Moçambique. Tudo indica que o Wilker foi envenenado. Felizmente, recebo a informação de que ele está fora de perigo, mas esteve inconsciente durante muito tempo. Então, esta que é a realidade que nós estamos a viver. Quando o Wilker sair do internamento e vir falar, alguns vão dizer que não foi envenenado, estava a fingir, estava a fazer um teatro. Mas esta é a vida que nós temos que passar, meus irmãos. É assim que nós temos que passar. Desistir é que a gente não vai desistir. Vamos continuar a nossa luta com mais vigor. Vamos continuar a nossa luta com mais vigor ainda do que aquilo que nós fizemos até este momento. Caros amigos, disto é que eu queria falar para vocês compreenderem que o Partido Frelimo não está interessado no diálogo. Até hoje, todos os processos movidos contra mim não foram mexidos nem uma palha. Até hoje, o Presidente da República não respondeu à nossa carta que nos mostrávamos disponíveis ao diálogo e que tínhamos colocado as pré-condições para o diálogo. Até hoje não respondeu. Até hoje, o Presidente da República não se pronunciou sobre a indemnização que querem colocar sobre mim de cerca de mais de 100 milhões de meticais. Até hoje, o Presidente da República está pura e simplesmente caladinho, silencioso. A única coisa que estão a fazer é fortalecer os esquadrões da morte para tentarem me localizar, para tentar acabar comigo, para tentar me assassinar. Eu já disse, para mim, podem matar, mas esta luta não vai morrer. E a verdade é uma. Aproveito aqui dizer, se eu for assassinado, quero dizer ao meu povo, avancemos rapidamente, mas rapidamente, para a Operação Turbo V8. Aliás, Turbo V8 nós vamos para aí. Mas se eu for assassinado, vai ser Turbo V8 Ultra. Agora, nós estamos a caminho da Operação Turbo V8. Depois de terminar a Operação 4x4, vamos para a Operação Turbo V8. Mas se eu for assassinado, meu povo, avancem para Turbo V8 Ultra. Imediatamente. Cortar bypass. Avance. É a única coisa que eu posso dizer que vai ser o legado, a honra que vocês vão me prestar. Portanto, só a falar de ser assassinado assim, sorrindo. Parece que estou numa boa, parece que estou tranquilo, mas é um assunto sério. A única coisa que quero dizer, meus jovens, meu povo, ninguém desiste. Caso eu seja assassinado, avancemos para a Operação Turbo V8 Ultra. Caros amigos, recebi várias chamadas também de pessoas a dizerem que há muitos direitos que estão a ser postos em causa, porque há gente que quer trabalhar, há gente que quer circular livremente, não tem que ficar parada das 8 até as 16, porque os carros estão ali a interromper o trânsito, que eles também têm direito à livre circulação. Até existe, agora caíram as bandeiras, tudo bem, caíram a bandeira, mas podemos continuar com a nossa live sem problemas. Portanto, e existem pessoas a dizer que há estudantes universitários que tinham as suas teses, e as teses agora estão em causa, então é preciso parar imediatamente com as manifestações. Mas eu vou dizer uma coisa, estão preocupados com a graduação, que pode acontecer a qualquer momento, mesmo no próximo ano pode-se fazer a graduação, estão preocupados em fazer exames finais da universidade, que se pode fazer a qualquer momento, mas ninguém está tão preocupado com a livre circulação, porque quer circular à vontade, mas ninguém está preocupado com as cerca de 90 almas que foram perdidas. Todos falam disso, mas não ouço ninguém desta classe, que dizem que é a classe de elite, a tal chamada classe média, os intelectuais, os acadêmicos, os professores universitários, a classe da elite intelectualizada ou intelectualizante, a dizer que estes direitos têm que ser respeitados. Vocês podem se manifestar, mas não impeçam o direito também de nós não manifestarmos. Estão preocupados com isto.
Mas não ouço nenhuma dessas pessoas, desta elite, a vir falar da perda de vidas, a vir falar das pessoas cujos sonhos foram interrompidos por uma violência extrema, exagerada. Vou-vos colocar aqui algumas coisas. É Musumbuluco, província de Maputo. Um jovem, chama-se Augusto Tauzene Kumbani Júnior, que também é chamado de Guto, faleceu, tinha 13 anos de idade. 13 anos de idade. Uma criança, baleada pela polícia. E a polícia perseguiu a criança fugiu, vinha da escola. Entrou no mato, o polícia perseguiu a criança até o mato. Vendo que é uma criança neutralizada, deram um tiro na cabeça de uma criança de 13 anos de idade. Augusto Tauzene Kumbani Júnior, mais conhecido por Guto. 13 anos de idade, estava na 7ª classe. 7ª classe em que estava este miúdo. 7ª classe. E este mesmo jovem tem um pai. É por isso que ele é Júnior. Augusto Tauzene. Por causa, houve uma pequena interrupção, mas acho que continuamos juntos. Há algum problema de internet, mas já retomamos, estamos aqui juntos. Tentava dizer que o Augusto Tauzene Kumbani, uma criança que é muito conhecido o caso dela, é um Musumbuluco, que foi assassinada, um tiro na cabeça por um polícia. Um tiro na cabeça de uma criança de 13 anos. O pai é o Augusto Tauzene Kumbani. Perdeu um filho. 7ª classe. Diga-me qual é o preço de uma defesa na universidade de tese? Qual é o preço de uma graduação na universidade? E uma vida de uma criança, 13 anos de idade, assassinada de forma bárbara, com um tiro na cabeça. E a família, este senhor, o pai desta criança, ficou sem esta criança. Qual é o preço disso? Estes intelectuais não falam disto. Estes académicos não falam disto. Dizem que querem ter o direito de livremente circular na estrada. Não querem ser interrompidos. Então, estão a ver os intelectuais que nós criamos hoje? Estão a ver os intelectuais que nós criamos hoje? Elvino Dias, um advogado, deixou uma viúva que chama-se Esmeralda, com 3 filhas. 3 filhos. Ninguém já se recorda disto, ninguém fala disto. Ninguém fala deste advogado que será chamado advogado do povo, perdeu uma vida. Dizem que as manifestações têm que parar, porque estão a atrapalhar a nossa circulação livre. Mas ninguém diz que o governo tem que parar de matar pessoas, que a polícia tem que parar de matar pessoas. Estes mesmos intelectuais não falam sobre isto. Na província de Gaza, em Chibuto, um senhor chama-se Azarias Moiane, que é um comerciante, é morto com um tiro na cabeça na sua loja. Nem sequer estava nas manifestações. Foi morto na sua loja. No dia do funeral, o cortejo fúnebre do senhor Azarias Moiane, a própria polícia carrega, dispara contra um cortejo fúnebre. Vejam só. Um cortejo fúnebre com um caixão. A polícia dá tiros de balas verdadeiras. E vejam o que aconteceu. Um jovem de nome artístico, que ele queria ser músico, mas chama-se Matsiketani. Matsiketani. Tinha 15 anos de idade. Este jovem é alvejado, com 15 anos de idade, é morto em Chibuto. O pai desse jovem, Félix Macia, Matsiketani tinha 15 anos de idade, estava no cortejo fúnebre a enterrar o senhor Azarias Moiane. É alvejado pela polícia em Chibuto. É por isso que a população pegou este jovem, Matsiketani, colocou num caixão e levou para a esquadra onde estavam os polícias que o assassinaram. E disseram que vamos fazer o funeral nessa esquadra. Para a classe intelectual, para os acadêmicos, dizem que esta população está a interromper o trânsito. A vida de Matsiketani, 15 anos de idade, baleado pela polícia. Ninguém fala sobre isto. Ninguém fala sobre isto. Meus irmãos, vou dar mais outro exemplo, que é um exemplo muito conhecido.
Matias Raimundo. Este é um senhor que vive numa localidade em Niassa que chama-se Muima, no distrito de Mecanhelas. Mecanhelas, vocês se lembram? Durante a campanha, as manifestações, aonde houve uma população de um lado em frente da sede da Frelimo, estava a passar a manifestar, a polícia ficou do lado da Frelimo e disparou balas verdadeiras contra a população que estava passando a manifestar-se pela rua, enquanto os membros do Partido Frelimo tocavam vuvuzelas, cantavam, tocavam apitos, a festejar o assassinato dos seus irmãos. Ei, Mecanhelas morreu o senhor Mateus Raimundo. Deixou 2 viúvas. Estava casado com 2 mulheres. Deixou 2 viúvas. A senhora Maria João e a senhora Isetane. Veja só, deixou 15 crianças órfãos. 15 crianças órfãos. Sendo 2 das mais novas, uma criança com 12 anos de idade, outra criança com 4 anos de idade. 15 jovens ficaram órfãos de pai, assassinados pela polícia. Onde é que está a intelectualidade? Onde é que estão os professores universitários? Onde é que estão os acadêmicos? Onde é que está a elite que agora quer fazer conferências quando o povo está a morrer na rua? Quer andar em simpósios quando o povo está a morrer na rua? Onde é que está essa elite? Essa aqui é a pergunta que a gente faz. Essa elite encontra-se aonde? E é a mesma elite, é os mesmos professores universitários, são os mesmos intelectuais que hoje vêm falar mal dessas manifestações, só se preocupam porque há uma portagem ilegal aqui, há uma portagem ilegal acolá, que dizem que isso é errado, que não podem os miúdos ficar na rua, cobrar 100 meticais, cobrar 200 meticais. Hoje vamos falar sobre as portagens para vocês perceberem o que é isto. Então temos estes casos. Crianças assassinadas. Crianças ficaram órfãos. Eu próprio sofri atentados. Wilker a sofrer atentados. Um advogado do povo que foi morto. Tudo isto, não se fala disto. Só dizem que querem circular livremente. Querem fazer exames na universidade. Querem fazer graduações. Estão com coisas finas. As vidas que se percam. As cerca de 90 vidas que se perderam não representa nada para essa gente. E são esses hoje que querem tomar protagonismo. São esses hoje que querem aparecer como salvadores. São esses hoje que querem resolver o problema da fome, da miséria, da falta da verdade eleitoral com base num seminário, com base em conferências. São esses hoje. São esses que nós temos hoje. Meus irmãos, verdade eleitoral. Verdade eleitoral. Esta é que é a razão fundamental das manifestações. E é o que nós queremos. Queremos verdade eleitoral. O povo votou em Venâncio Mondlane, o povo votou no Podemos. Nós queremos verdade eleitoral. Já veio a União Europeia, a missão de observação da União Europeia, a falar sobre isso, que disse claramente que esta eleição foi uma farsa. Enchimento de urnas, falsificação de editais, de atas, proibição de delegados de candidatura, foi uma farsa, foi uma fraude a todo o tamanho. E agora, vejam só, a população de Muecate, em Nampula, invadiu a sede do Partido Frelimo. Alguns dizem que não se pode invadir, porque são vândalos. Mas vejam por que foi invadir. Invadiram a sede e encontraram milhares de cartões de eleitores dentro da sede da Frelimo. Encontraram milhares de cartões de eleitores. A Procuradoria não diz nada sobre isto. A CNN não diz nada sobre isto. O Conselho Constitucional não diz nada sobre isto. Estão todos calados. Há 300 mil zimbabuianos que votaram nessas eleições. A Procuradoria não diz nada sobre isto. A CNN não diz nada sobre isto. Não, todos calados. E a recolha de cartões já tinha começado logo depois do recenseamento. Nunca houve uma única advertência do Ministério Público para o partido que fazia isso, que a gente sabe que é o Partido Frelimo. Nunca houve nem sequer uma advertência sobre isso. Nunca houve um comunicado do Conselho Constitucional a falar sobre isso. E então é isto que nós temos.
A grande questão que se coloca também, meus irmãos, é o próprio Conselho Constitucional, que é um dos organismos que está a mostrar que viola a todo custo o princípio da transparência. Há pouco tempo fizeram um espetáculo gratuito. Foi convidar órgãos de comunicação social para ir a uma arrecadação do Conselho Constitucional para irem ver caixas com editais e atas. Existe papel do Conselho Constitucional. Fazer jogos parece que são jogos da PRM. Fazer jogos parece que são jogos do Cernic. E a partir disso, permitir que a TVM, que é o gabinete de propaganda do Partido Frelimo, não é? É isso mesmo. É o gabinete de propaganda. É a extensão do gabinete de propaganda do Partido Frelimo. Ir inventar teorias de que o Podemos não apresentou o recurso para a eleição presidencial, que o Podemos não tinha entregue editais de 3 províncias, permitiram tudo isto, coisas falsas. O Podemos o que apresentou foi um recurso para uma deliberação da CNE, que essa deliberação fala tanto dos resultados das eleições presidenciais, das assembleias provinciais e também da Assembleia da República. O Podemos rebate, o Podemos faz um recurso para rebater essa deliberação. Não tem que fazer um recurso para a eleição provincial, para a eleição para a Assembleia da República e para a eleição, presidencial. Isso é gravíssimo. O papel do Conselho Constitucional é verificar apenas procedimentos. Se os procedimentos tomados estão de acordo com a lei ou não. O papel do Conselho Constitucional não é chamar órgãos de comunicação social para mostrar que querem fazer recontagem. Não é papel do Conselho Constitucional. Não é papel do Conselho Constitucional fazer recontagem. E depois agora dizem que estão a comparar editais da RENAM, do MDM e do Podemos para ver se coincidem. Se não coincidirem com o Podemos, é porque o do Podemos é falso. Mas se querem fazer comparação de editais, por que não foram chamar os editais também do Partido Frelimo? E mais, o Conselho Constitucional já violou a própria lei. O Conselho Constitucional, pela lei orgânica, contando todos os procedimentos, em 10 dias já devia ter julgado o recurso do Podemos. Até hoje não julgou o recurso do Podemos. Mas já quer avançar para a validação. Como é que vai validar antes de terminar o julgamento do recurso? Primeiro tem que julgar o recurso, depois é que passa para a validação. Portanto, é uma grande confusão que o Conselho Constitucional está a fazer, mas nós estamos prontos como moçambicanos. É por isso que eu disse que este ano, vamos lá dispensar as nossas festas. As festas vamos fazer na rua. As festas vamos fazer nas estradas. As festas vamos fazer no Alcatrão. Estamos prontos. Se o Conselho Constitucional também quer ser a extensão do gabinete de propaganda do Partido Frelimo, como a TVM também é, então aí, qual é a arma que resta ao povo? Que alguns dizem que essas manifestações não deviam acontecer, por aí fora, a minha pergunta é, qual é o método que queriam que o povo utilizasse para o seu grito ser ouvido? Estes são intelectuais, estes são académicos. Em 1975, quando a Frelimo rasgou o acordo de Lusaka, perseguiu opositores, acabou com a liberdade política, tornou ilegais os partidos políticos, tornou ilegal a religião e o culto, tornou ilegal as associações, tornou ilegal você abrir negócio. Estes todos os intelectuais estiveram calados. Tiveram que ser vândalos. Os semi-analfabetos tiveram que pegar armas e lutar para a democracia, para as liberdades. E estes intelectuais também estavam calados. Houveram as eleições a partir de 94, de 94 até hoje, 30 anos, em que a Frelimo sistematicamente faz fraudes. Os intelectuais estavam calados. Dívidas ocultas estavam calados. Contrabando no governo estão calados. Raptos calados. Sequestros calados. Assassinatos calados. Agora que o povo voltou a levantar-se para dizer que chega de fraude eleitoral, agora eles já estão a sair como cogumelos, como água que está a verter a partir do chão, ou está a emergir a partir do chão, para dizer que querem conferências, que querem tomar o protagonismo para se resolver o assunto. O povo ficou 50 anos, os intelectuais sem fazerem absolutamente nada para este povo.
não tomaram nenhuma atitude. O povo hoje tomou atitude. Hoje eles aparecem e dizem que as manifestações são ilegais, as manifestações não fazem sentido. Como é que queriam que o povo reagisse? Com as marchas que fizemos em 2023, que até ficavam a gozar conosco. É bom marchar, porque vão abater a barriga e tal. É bom andar, fazer ginástica. No fim, vamos anunciar os resultados que nós queremos. É isso que queriam que continuasse assim mesmo a ser feito. E os tais intelectuais nunca fizeram conferências por causa das fraudes da Frelimo. Nunca fizeram conferências por causa das dívidas ocultas. Nunca fizeram conferências por causa da corrupção da Frelimo. Nunca fizeram conferências por causa da droga, que o principal promotor da droga no canal de Moçambique é a Frelimo. Contrabando da heroína é da Frelimo. Nunca houve conferências. Nunca houve seminários. Hoje querem fazer seminário porque o povo decidiu ir para a rua. O povo decidiu reagir. Então é esta intelectualidade que nós temos, parasita. Esta intelectualidade que nós temos de abutres. Esta intelectualidade que nós temos de hienas. É esta intelectualidade que nós temos daqueles que comem carne putreficada. Que querem sugar. Depois estão a comer, querem se expor em cima dos corpos que morreram da população. Os cerca de 100 moçambicanos que morreram, eles aparecem e querem glória por cima dessas mortes. Não falam dessas mortes. Só falam de que a manifestação está a impedir a livre circulação. Não falam da miséria e da pobreza em que este país se envolveu. Não falam de como é que em 50 anos a Frelimo levou este país à miséria. Não falam, por exemplo, agora condenaram em Ribaue população que estava por cima de um caminhão. Estão a tomar o caminhão. A população estava por cima do caminhão porque o caminhão levava madeira preciosa. A madeira preciosa tem que ser serrada segundo a lei. Tem que ser transformada. Tem que ser processada. Estavam a levar para o porto. A população tomou. Onde é que estavam os intelectuais quando esta madeira sai sempre de Ribaue, mas em Ribaue as crianças sentam no chão? Eles que são do ensino ficam contentes, crianças a sentarem no chão, mas em Ribaue está a sair madeira preciosa de contrabando. Agora que a população prendeu um caminhão, subiu por cima do caminhão, dizem que não pode tomar a propriedade alheia, o caminhão tem dono, não se pode tomar o caminhão. Como é que acham que a população tem que reagir? Como é que acham? Qual é o método que a população tem que reagir? Se mesmo os próprios intelectuais em 50 anos nunca reagiram. O presidente da Câmara já dizia isso. Que temos intelectuais em Moçambique, académicos, que parece que o preço deles é um prato de arroz e um peixe frito. Só isso. Em Ribaue aconteceu isso. Estão a chamar de vândalos aqueles jovens que tomaram aquele caminhão. Mas tomaram o caminhão por causa do contrabando da madeira. Por causa dos recursos que estão a ser roubados para fora do país. E que o governo não faz nada. Os intelectuais não dizem nada. As universidades não dizem nada. Mas dizem que a manifestação tem que parar porque a universidade quer fazer exames. Quer fazer teses. Como? Se é uma universidade inútil. Se é uma universidade que não está a servir nada para o interesse do povo. É uma universidade que não defende os interesses do povo. É uma universidade que não grita com o povo. Não chora com o povo. E agora, portagens. Meus amigos, portagens. Dizem que as portagens, que os jovens estão a colocar portagens, a cobrar 20 meticais, 30 meticais, é o grande problema desta classe. É o grande problema que tem. Não pode. Mas ninguém fala das portagens que estão a sugar milhões do bolso do povo do erário público. Portagens ilegais. Portagens ilegais, oficiais, que estão a sugar dinheiro do povo. Onde é que estão a voz dos intelectuais contra essas portagens? É por isso que nós dissemos, e volto a repisar aqui, a partir da manhã, segunda-feira, todas as portagens que eu vou falar aqui devem permitir passagem gratuita e livre de todas as pessoas. Todas as pessoas. São portagens ilegais, portagens que estão a sugar o povo. Estes intelectuais não falam dessas portagens. Portagens
cujo valor, quando a gente paga, não vai para uma conta pública, vai para a conta particular de certas pessoas. Como aconteceu também com o Ministério da Defesa. Jovens estão a morrer em Cabo Delgado, dinheiro que é recebido pelo Ministério da Defesa não vai ao Ministério da Defesa, vai ir à conta do ministro. Que esse ministro até acabou processando o jornalista que descobriu isto. Da mesma maneira que o ministro da Defesa hoje, Cristóvão Chume, o povo está a fugir em Cabo Delgado, o povo está sendo assassinado, ele agora tem uma grande mina. Tem uma mina lá preciosa, dada no ano passado. O ministro que devia defender o povo está a morrer, e onde o povo morre e sai, ele vai lá para fazer uma mina, e uma mina para meter dinheiro no bolso dele. É isto que querem que o povo fique calado. O povo não pode falar. O povo tem que ficar calado. É por isso que em Moma a população reagiu. Dizem que são vândalos, mas não sabem de uma coisa. Não sabem que a Kenmer já prometeu há mais de 10 anos construir a ponte que liga o Topito com Moma, o Largo com Moma. Isso não foi feito, a população foi lá. Exigiu que tinha que ser feita a ponte. Hoje estou a receber informação que o governo distrital já assumiu a responsabilidade de fazer a ponte. Por quê? Porque afinal de contas a Kenmar diz que entregou o dinheiro ao governo. E o governo nunca fez a ponte. Então querem que a população fique calada. Que a população não pode reagir. Que a população não poderia ir a Kenmar. Que a população não podia tomar aqueles carros. Como é que querem que o povo reclame? Qual é o método? Qual é a proposta? Os intelectuais não reagem, não têm ideias, não fazem absolutamente nada para mudar isto. A população tomou conta. O papel que devia ser dos intelectuais, a população tomou conta e o povo está a agir. Como é que queriam que a população de Moma reagisse? Há 10 anos que a ponte não existe. O dinheiro foi dado ao governo, o governo comeu o dinheiro do povo. Como é que quer que o povo reaja? Como é que queriam que o povo reagisse? Agora vamos lá falar das portagens. Dizem que as portagens que o povo montou é que são portagens ilegais. Meus amigos, vamos lá agora com calma. Presta atenção no que vou dizer. Hein? Chama os outros que ainda não estão ligados. Pode chamar os outros. Aqui tivemos um corte de energia, mas não há problema nenhum. Tivemos aqui um pequeno corte de energia. Mas chama os outros. Chama os outros que ainda não estão ligados para se ligarem a esta live. Chama os outros para se ligarem a esta live. Só de portagens. Vamos lá ver, por exemplo, na Estrada Nacional número 6. No trajeto que vai, o trajeto onde está, por exemplo, estão 3 portagens. O trajeto que liga, por exemplo, Beira. Tá bem, voltamos a ter luz. Haja luz. E Deus fez a luz. O trajeto, por exemplo, que liga Beira a Machipanda. Veja só, Beira, Machipanda, o mesmo troço. Temos a portagem de Chimoio, temos a portagem de Dondo, temos a portagem de Nhamatanda. No mesmo troço, Beira até Machipanda, temos 3 portagens. Chimoio, Dondo, Nhamatanda. O que é isto, meus irmãos? E onde é que vai o dinheiro das portagens? Estão a ir para o bolso de algumas pessoas. Façam investigação, meus caros jornalistas, professores universitários, façam investigação sobre estas matérias e alimentem o povo com dados científicos e técnicos. 3 portagens na M6. Por isso, essas portagens, a partir da manhã, todas as portagens têm que ser de passagem livre para o povo. São portagens ilegais e o dinheiro está a entrar no bolso de algumas pessoas, nem entra no Estado. Vejam só, província de Maputo. Província de Maputo. Tens a famosa ponte Maputo-Catembe. Tens a portagem de Catembe. Tens no troço de Bela Vista até Mudiça. Tens a portagem de Mudiça. Tens, digamos, a liga Marraquém com Macaneta. Tens a portagem de Macaneta. Tens a ligação entre Bela Vista até Boane. Tens a portagem de Maúbo. Tens a ligação entre Bela Vista
até Ponta Douro, tens a portagem de Ponta Douro. 5. Só e somente só na província de Maputo. Tu tens 5 portagens aqui. Caros amigos. Vamos lá saber, por exemplo, cidade de Maputo. Ou melhor, não cidade de Maputo, circular, que liga cidade de Maputo e cidade de Matola. Você tem a portagem famosa da Costa do Sol, não é? Você tem a portagem do Zintava. Você tem a portagem de Cumbeza. Você tem a portagem de Matolagar. 4 portagens só na circular. Não quero falar de outras. Vocês estão a perceber o que é isto? E tudo isto são dinheiros que entram no bolso de alguns. No bolso de alguns. Não há absolutamente nada deste valor das portagens que vai para melhoramento de infraestruturas públicas, para melhoramento da educação, para melhoramento da saúde. Não existe. E a portagem da Baputola, eu já tinha falado disso, uma portagem que já fez mais do que um lucro suficiente, que nem devia estar ali. Todas essas portagens que eu falei, as outras, a partir da segunda-feira, queremos acesso livre, gratuito. Da mesma forma que não querem as portagens ilegais, que os jovens andam a colocar nas ruas e a cobrar 100 meticais, 200 meticais. Então também, senhores intelectuais, ajudem o povo. Essas portagens todas que são ilegais, também criem os vossos artigos e textos científicos para que estas portagens abram suas portas e o povo possa passar à vontade. A partir da segunda-feira, todas essas portagens devem ser de passagem livre. Do mesmo jeito que saiam todos nervosos, porque os jovens estão a cobrar 20 meticais nas portagens, também fiquem nervosos com estas portagens que estão a ser aqui. Estas portagens estão a sugar o dinheiro do povo, a roubar o dinheiro do povo. Também fiquem nervosos com isso. Fiquem nervosos com isso também. A partir da segunda-feira, todas essas portagens, acesso livre. O povo tem que passar livre. Chega de roubar o povo. Chega de roubar o povo. E ninguém fala disto. Ninguém fala da Frelimo que recebeu 10 milhões de dólares do contrabando internacional, da máfia internacional, da Previnvest. Eles não se rebelam contra isto. Não fazem conferências contra isto. Não fazem conferências contra as portagens. Não fazem conferências quando nós sabemos que a pobreza em Moçambique está a agravar-se e agravou-se cada vez mais a partir das dívidas ocultas. A quando das dívidas ocultas de 2014, 2015, o relatório do Instituto Nacional de Estatísticas indicava que Moçambique tinha uma incidência de pobreza de 46%. 46% de moçambicanos já que eram pobres, ou abaixo da linha da pobreza. Quando aparecem as dívidas ocultas, onde a Frelimo recebeu 10 milhões de dólares, e todos eles, aqueles grandes dirigentes, também tiraram dinheiro do povo, a pobreza aumentou. Em 2019, 2020, o relatório mostrava que Moçambique tinha 68% de pobres. O país aumentou 87% de pobreza em 10 anos. Ninguém fala disto. Qual é o maior crime? É o crime do jovem que põe uma barreira, pede 10 meticais, 20 meticais? Ou é um grupo que em 10 anos levou uma população de 46% de pobres para 68% de pobres? Hoje, Moçambique tem 22 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza. 22 milhões de pessoas que não sabem o que vão comer amanhã. 22 milhões de pessoas que não sabem se vão ter uma chávena de chá para tomar. Não sabem que vão ter um pão. Não há escândalo sobre isto. Não há conferência sobre isto. Não há pressão sobre isto. Crianças estão a morrer no hospital porque não há medicamentos. Não há escândalo sobre isto. Estão aqui crianças que eu disse que estão a ser baleadas pela polícia. Não há escândalo sobre isto. Caros amigos, e nós sabemos agora que andam a mandar jovens da OJM. Está provado que são da OJM. OJM, Partido Frelimo, estão a mandar jovens para andar a agredir pessoas. Maputo cidade, na circular, viu-se isso?
em Gaza, em Embane, estão os jovens da OJ, que fique claro, andam a mandar parar carros, a ameaçar agredir motoristas, porque têm que tirar panfletos sobre as manifestações. Agora, quem são os vândalos? Quem são os verdadeiros vândalos? Os manifestantes é que são vândalos? Ou o JM, Partido Frelimo, são os maiores vândalos? Em Congolote, pai do 1º de maio, foram lá o JM com armas, katanas e facas para agredir senhoras nos mercados, para exigir dinheiro e a dizer que são do Venâncio. Não são do Venâncio coisa nenhuma. Os manifestantes do Venâncio não andam com armas. Manifestantes do Venâncio não andam com katanas. Manifestantes do Venâncio não atacam senhoras do mercado. Porque as senhoras do mercado são exatamente a razão da nossa luta. As senhoras que vendem no mercado são a razão da nossa luta. Nunca iríamos atacar as senhoras dos mercados. Nunca havíamos de entrar nos hospitais. Estão a entrar nos hospitais. A polícia disparou agora nos hospitais. Hospitais que o próprio Partido Frelimo não coloca medicamentos, não coloca médicos, não coloca laboratórios. Agora, a única coisa que a Frelimo sabe fazer é meter gás lacrimogêneo dentro dos hospitais. Mas que vergonha. Disparar nas escolas. Ameaçar nas escolas. A UIR está a entrar nas escolas. Está a sequestrar pessoas. Agora estão a mandar marginais. Que fique claro. Aqueles são os jovens da OJM, como ficou provado na circular. Que esse jovem que era do Conselho Nacional da Juventude, não é? Que uma vez a sogra dele lhe mandou até sair lá do Congresso, que toda a gente sabe quem é. É ele que está a movimentar os amigos dele para andar a fazer a pouca vergonha na circular. A gente sabe muito bem quem são. Agora, por exemplo, no Esquelene, há 2 viaturas do Ministério do Trabalho que a população mandou parar. Vão dizer que o povo é vândalo. Mas por quê? Mandou parar. Porque a filha da ministra estava a conduzir carros do Estado. A filha da ministra estava a conduzir um carro do Estado. Então não temos dinheiro para as escolas. Não temos dinheiro para pagar os professores. Não temos dinheiro para pagar horas extras. Mas as crianças, filhos dos ministros, levam carros do Estado, andam a passear com os carros do Estado. A população mandou parar. Vão dizer que a população é vândalo. Vão dizer que a população é vândalo, porque reteve 2 carros do Ministério do Trabalho. Mas o filho que está a usar bens públicos, ninguém diz nada sobre isto. Compraram mais de 200 viaturas Foz. Disseram que era para o Ministério da Educação. Levam as viaturas. Usaram durante a campanha as viaturas. Levam as viaturas, usam para um certo partido político. Levam viaturas, vão para escolas que estão a cair, crianças a estudar no chão com uma viatura de luxo. Não se investe nos professores, não pagam horas extras, mas estão aí mais de 200 viaturas Foz. Usados na campanha, usados pelo partido, abusados pelo partido, e querem que o povo reaja como? Qual é o tipo de reação que querem que o povo faça? Querem que o povo continue caladinho, sem nada a fazer? O povo está a reagir de acordo com os instrumentos que estão disponíveis. Nunca se investiu na educação neste país. Então é com base naqueles elementos disponíveis do seu entendimento que o povo está a reagir. Os únicos que tiveram acesso à educação, que estudaram, foram à universidade, são cúmplices com o regime. Como aquele grupo agora que chama-se Mais Transparência. O próprio Conselho Constitucional está em parceria com um grupo formado pelo Partido Frelimo, que é para tentar fazer frente ao Fórum Mais Integridade, que tem mostrado integridade. Estão a ver assim. Caros amigos, o que nos resta dizer aqui, em conclusão? Estamos firmes. Não, porque tem que se ver a queimar, está a perder dinheiro, porque não sei o que, está-se a perder milhões. Olha, as vidas que eu falei aqui, dos moçambicanos, valem mais que 30 bilhões de dólares. Valem mais que 100 bilhões de dólares. Valem mais que 1 trilhão de dólares. São essas vidas que nós temos que proteger. São essas vidas que nós temos que proteger. A economia vai recuperar. Se nós colocarmos ordem no Estado, a economia recupera. A economia vai arrebentar, vai ser um boom.
Mas com este nível de corrupção, com este regime corrupto, não é possível recuperar a economia. Não é possível. A economia vai recuperar. Temos que organizar o nosso país. Temos que organizar o nosso país. Nós não estamos preocupados com um grupo, ou de estudantes universitários, com um grupo de uma elite que tem dinheiro, que tem negócios. Não. Respeitamos os empresários. Eu respeito. Digo, nós também estamos a lutar pelos empresários. Eu já disse aqui as medidas que nós achamos que neste momento queremos implementar para fazer crescer o empresariado nacional. É de vir um dia voltar a falar do nosso projeto para Moçambique. Então estamos preocupados com o empresariado. Empresariado que sofre de taxas que não existem, taxinhas que não existem, custos de transação muito altos, não tem acesso ao crédito, taxas de juros muito elevados, garantias bancárias são exigidas. Para tudo isto, já falamos sobre isto, temos consciência clara, mas estamos a lutar exatamente estas manifestações, exatamente para o empresariado da manhã, não ser chantageado pelo Partido Frelimo. Não andar a obrigar o empresário a andar a financiar campanhas. E quando não financia, é raptado. Quando não financia, é sequestrado. É isso que nós queremos evitar. Mas voltamos a dizer, meus amigos, queremos a verdade eleitoral. Já que não querem negociar, querem assassinar, convidam para ir falar sobre o diálogo, montam armadilhas para matar. Então nós queremos a verdade eleitoral. Disso não vamos arredar o pé. Queremos a verdade eleitoral. O povo não vai aceitar outro tipo de resultado. Vocês se atreverem-se ao Conselho Constitucional a proclamar os resultados falsos da CNE, nem que aumentem o número de deputados de um partido, não sei o quê, isso não vai mudar absolutamente nada. O povo já decidiu que quer a verdade eleitoral. É aí essa verdade eleitoral que o povo vai exigir até o fim. E não se iludam. O problema das festas, que vão anunciar no dia 23, o povo não vai desanimar por causa das festas. Porque estou a ver agora o feedback. O povo diz, as festas deste ano vamos fazer na rua. As festas deste ano vamos fazer na estrada. As festas deste ano vamos fazer nos buracos da Frelimo que estão na estrada. Não vamos fazer nos sítios. Estamos a caminho da outra etapa mais grave que vem aí. Que é a etapa do Turbo V8. Estamos a caminho do Turbo V8. Até a quarta-feira, vamos intensificar o 4x4. Vamos intensificar as nossas manifestações. As manifestações não param. As manifestações continuam. E agora está claro, eu disse, todas as portagens devem deixar o povo passar à vontade. E volto a dizer, as sedes do Partido Frelimo têm que estar fechadas. Todas as sedes das Comissões Nacionais de Eleições, do STAI, devem estar encerradas, porque são os principais promotores da revolta e da rebelião que o povo se encontra. E até uma forma de os proteger é encerrar todas essas sedes, que neste momento estão a levantar a fúria popular. E temos que estar prontos. Volto a dizer, meu povo, vamos nos preparar. Este ano vamos festejar na rua, manifestando. E vamos nos preparar para qualquer momento. E a nossa ignição para outra etapa, que é a etapa do Turbo V8. Que depois de encerrarmos esta etapa 4x4, vamos indicar o que são as medidas da etapa Turbo V8. Mas vem aí. Meus amigos, as manifestações continuam fortes, vigorosas, e o povo continua. Os infiltrados, vamos neutralizar todos os infiltrados. Mas a população é muito maior do que esses infiltrados. Não vão fazer absolutamente nada. Vejam só o senhor do Musumbuluco, que perdeu o seu filho. A televisão foi lá entrevistar. O senhor, em vez de chorar, em vez de se lamentar, o senhor diz, a luta não vai parar. O filho dele está nos braços dele, morto pela polícia. Ele diz, as manifestações não vão parar. Nós vamos lutar até o fim. Podem matar a quem quiser, mas a nossa luta continua até ao fim. Até atingirmos os nossos objetivos. Vejam só este pai, que perdeu um filho. Ele diz que quer continuar com as manifestações, que ele não vai parar. Porque as senhoras dos Dumbanengues estão a ser prejudicadas. Não. As nossas mães estão a fazer os seus negócios. As nossas mães estão no mercado. Não há problema nenhum. Quem quiser vai para o Spamanini, quem quiser vai ao mercado. Vai ver que as nossas mães estão a trabalhar, mas manifestando-se. Estamos manifestando.
as manifestações não vão parar. Na altura da Covid, foi proibido as mães irem para a rua vender, mas sustentaram as suas famílias. E a Covid foi quase um ano e meio de restrições, mas as mães sustentaram as suas famílias. Então, neste momento só temos quase 2 meses de manifestação, ainda é pouco, não há problema nenhum. Podemos nos manifestar por mais 2, 3 meses, se necessário. O povo tem que estar pronto para isso. Agora, na Síria, o povo lutou 50 anos, mas conseguiu derrubar o regime. Em Malawi, eles manifestaram durante 2 meses consecutivos contra a fraude que aconteceu no Malawi e o povo venceu. Então, meu povo, não tem problema nenhum. Vamos ganhar ânimo moral. Dizem que o povo vai se cansar. Como o povo cansa-se é da miséria. O povo cansa-se de ser morto. O povo cansou-se da Frelimo. O povo não se cansou das manifestações. E o povo não vai se cansar das manifestações. O povo cansou-se da Frelimo e vai continuar a cansar-se pela Frelimo. Se há um cansaço que querem falar, falem do cansaço do povo contra a Frelimo. Não do cansaço do povo pelas manifestações. O povo vai continuar a manifestar-se. O que nos vale a nós este sistema que existe, que cria pobreza, falta de liberdade de expressão, fuzila as pessoas, rapta as pessoas, sequestra as pessoas, corrupção está alta, rouba-se o povo, a educação está uma lástima, no hospital é mais cemitério do que o hospital. O que nos adianta continuar com esse sistema assim? É o que o povo diz que não quer mais. Alguns dizem que não, a bem ou a mal temos que continuar assim. Como um intelectual esquizofrênico que diz que não, com essa gente que está se a manifestar, o país vai ser pior. Vale a pena ficarmos com a Frelimo mesmo sofrendo. Está a ver? Está a ver? Quer dizer, tudo o que andou a estudar durante esse tempo todo foi esvaziado. Não é? Dos intelectuais orgânicos, não é? Aquilo que chama-se de ignorância funcional. Então, é isso, meus irmãos. As manifestações estão de pé. Continuamos, firmes. Amanhã, segunda-feira, vamos entrar com mais vigor ainda. E começamos pelas portagens, todas elas. É bom deixar o povo passar à vontade. As manifestações continuam fortes e firmes. Não há nada que vai mudar. A verdade é uma. Se eu for baleado, meus irmãos, em vez de irmos para a fase Turbo V8, vamos para a fase Turbo V8 Ultra. Turbo V8 Ultra. Ou Super. Mas o povo não vai acabar. Não vão matar todo o povo. Tentaram matar o Wilker. Vai levantar. Mesmo se ele morresse, já fez o seu legado. Mesmo que o Venâncio morra, já fez o seu legado. O povo agora não vai parar. O povo não vai parar. Houve momentos, houve abertura para o diálogo. Não quiseram dialogar. Apenas estão à procura para nos matar, não querem dialogar. Então vamos continuar com as manifestações. Vamos continuar com as manifestações cada vez mais intensas. E até o dia 23, que é o dia do anúncio do acórdão, vamos saber como é que será o Turbo V8, depois da quarta-feira, dia 11. Mas vão conhecer coisas incríveis. A verdade é que Moçambique nunca mais vai ser igual. E tudo o que andaram a fazer desde 98, 94 até hoje, desta vez, eu dizia, desta vez acabou. Eu dizia isto durante... Diziam que ele está a falar demais. Mas já perceberam-se que de fato acabou. Ana Malala! Acabou. Acabou mesmo, não tem como. Não, isto não volta atrás. Estas manifestações não vão parar até a verdade eleitoral for reposta. Porque já vimos dentro da própria Frelimo. Dizem que a Frelimo está dividida, tem alas. Mas a verdade é uma. Todas as alas da Frelimo, ala do A, do B, do C, do não sei o quê. No fim, todos eles querem que seja proclamada a Frelimo como vencedora. Portanto, é farinha tudo do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco. Então, as manifestações não vão parar. O povo não vai permitir que os resultados anunciados por Dom Maxine, os resultados manipulados e cozinhados por Lolo Correia de Stay, o povo não vai permitir. Não vai permitir que isso
venha a ser proclamado como verdadeiro e definitivo. Caros amigos, e assim fizemos a nossa live a partir da página oficial do Venâncio Mondlane para Moçambique. Agradeço a todos que estão a contribuir. Como vocês sabem, estamos com as contas bloqueadas. Agradeço a todos que estão a contribuir para a conta PayPal Venâncio ou venamondlane@gmail. É a conta PayPal. Procurem, vamos fazer alguns vídeos para indicar, primeiro, como ter uma conta PayPal e depois, como fazer transferências para a conta PayPal. Nós vamos fazer alguns vídeos para estar à sua disposição. Mas esta luta precisa ser financiada. Estamos a caminhar, temos que suportar esta luta duríssima. Então, precisamos da sua ajuda, do seu apoio. Você que está em Moçambique, empresário, cidadão comum, a diáspora, estão na diáspora também, não só moçambicanos na diáspora, mas também outros países dos Palopes, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, países irmãos, Brasil, Portugal, Guiné, São Tomé e Príncipe, Macau, também são nossos irmãos também do Macau. Portanto, vamos todos nós sustentar esta luta, esta causa para a libertação de Moçambique. Portanto, aqueles que puderem também podem entrar no YouTube, perceber como é que funciona a conta PayPal. Portanto, é uma conta que dá segurança, porque ninguém vai rastrear a quem que você mandou o dinheiro, quem que você não mandou. Portanto, é um método muito seguro. Vamos todos contribuir para esta luta a partir da conta PayPal, que é venamondlane@gmail.com. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela vossa presença neste momento. Conseguimos ter um nível de audiência muito grande, apesar de ser o momento dos noticiários. É incrível, portanto, agradeço a todos vocês. Um forte abraço para todos. Um beijo. E tchau!